Saiu semana passada agora. Esse é o momento da história que o norte-americano menos leu a Bíblia. Ah, é? E esse é o momento da história que o norte-americano, pastores, têm a menor cosmovisão bíblica do mundo. Isso não é contraditório? É a sua pergunta. Total contraditório. E os americanos também são, do ponto de vista espiritual, os maiores portadores de missionários. Exato. Hoje, para você ter uma ideia, de jovens de 7 até 15 anos, 5% só vão às igrejas. 5%. É uma geração perdida. E o que acontece, Vilela? Durante muitos anos, a igreja ela foi o termômetro das nações, e principalmente das nações que tinham viés judaico-cristão. Hoje nós estamos vendo gradativamente o esfriamento, o desfacelamento da fé. Mas por que isso é profético? É profético. Isso é profético. Opa. Jesus fala, o amor de muitos esfriará. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Exato. Isso é que abre o precedente para que o próprio Espírito do Anticristo se levante. Você vai para a Europa, você fala de Deus, as pessoas olham para você e falam assim, você está falando de Deus para mim? Você está de brincadeira. E é um combo, né? Porque é o esfriamento, você levantar falsos líderes também. Então você vê muito escândalo na igreja, muitos líderes caindo, porque aí você enfraquece, tá vendo? Não adianta ir para a igreja ou ter fé, tá vendo? Ó, então essas coisas andam juntos, né? E tudo isso está fazendo que cada vez mais, né? Eu ainda creio que nós temos ainda algum tempo de um grande avivamento para a salvação de vidas. Também acredito, no mundo inteiro. Também creio. Mas um o que vai acontecer, que Jesus disse, é o esfriamento da fé. Porque quando as pessoas deixam de invocar a Deus, naturalmente o espírito do anticristo vai tomando controle. Quando a gente falou de toda essa geopolítica, falou dessa questão do controle, é porque no mundo físico a operacionalização disso não acontece de um dia para a noite. Você não, de uma hora para outra, você não domina o mundo, você não controla o mundo. Você precisa de tecnologia para isso. Você precisa de uma mentalidade para isso. Então, a pandemia ela trouxe essa mentalidade. As pessoas querem o controle sobre elas mesmas, para ter segurança. E cada vez mais nós... Isso começou com isso. É claro. Eu quero que o governo controle todo mundo para saber quem é terrorista, quem não sei o quê. Exatamente. Na época das Torres Gêmeas. Ótima observação. Então, espiritualmente falando, isso é o que de fato é a base de tudo. Porque se um povo clama a Deus e busca Deus, Deus intervém. E quando Deus intervém, toda a agenda do inimigo fica postergada. Mas Deus vai intervir se tem que se tem que cumprir. Tem que se cumprir. É isso que essa é a minha confusão mental. Não, Deus sabe. Essa tua pergunta é sensacional. Por quê? Porque como Deus é onisciente, Ele sabe exatamente o dia que tudo vai acontecer. Exato. Mas Ele espera que nós estejamos aqui para resistir. Porque tem um texto em 2 Tessalonicenses que diz assim, que o anticristo ele não vai se manifestar enquanto que aquele que o detém não seja retirado. E na minha opinião, esse que detém e que resiste a ele é a igreja e o Espírito Santo na igreja. Agora, como se dá na sociedade? Nós estamos aqui falando agora de coisas e convencendo pessoas que estão nos vendo e gerando entendimento, e essas pessoas começam a resistir. Então, ainda que nós estejamos fazendo esse papel de resistência, Deus que está lá, Ele sabe de tudo. Ele sabe quando vai chegar a hora que não terá mais resistência. Alterando a profecia. A gente está cumprindo a profecia. Exatamente. É isso aí. Existem algumas pessoas que eu já vi. É isso aí. Eu vi que elas acham que podem alterar o apocalipse. Existem algumas pessoas, a galera da era de Aquários, etc., que acham que podem travar o apocalipse. Se o apocalipse não acontecer, podem diminuir o impacto do apocalipse, etc. Isso. Tem duas coisas muito equivocadas. Primeiro, minha mulher trazendo as pizzas aí, muito obrigado. Oba, muito obrigado. Tá. Tchau. O cumprimento profético, isso não compete a nós. Os discípulos queriam de Jesus o tempo, de saber quando que vai acontecer. Eu quero saber. Jesus começou a falar dos sinais. O mais importante, inclusive, nós olharmos para isso. Dele, estavam tentando tirar. Pedro falou, não, você não vai. É claro. Então, a primeira coisa é essa, não está no nosso controle.
esse exercício de tempo, achar que você pode deter o apocalipse. Ou adiar. Não, esqueça isso, não está no seu controle. O que nós devemos fazer com relação ao tempo da manifestação dessas coisas, e sabemos que vai ficar muito difícil, é por amor às pessoas que ainda não creem em Cristo, não confessaram a Ele, não entregaram suas vidas a Ele, é por amor a elas, nós continuamos falando e anunciando a Cristo em amor. Então, pelo pecador. O outro detalhe é o seguinte, só já te passo a palavra, é o seguinte, o outro erro da pessoa pensar que pode parar o apocalipse, primeiro é esse, a questão do tempo.